Fala, meus amigos! Como que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia para você aí. Eu não sei onde você tá, que hora do dia você tá vendo isso, mas ó, um bom dia para você. Meu nome é Davi Greco, eu tô passando aqui hoje para começarmos mais um devocional do nosso dia. E ó, hoje num ambiente diferente, né, gente? Numa área aberta, né? Vocês não estão vendo aí, mas para trás de vocês tem uma cidade linda, gente. Belo Horizonte, né? Não é à toa que se chama, o nome começa com Belo, né? Dá para ver a serra, dá para ver a igreja, dá para ver a cidade, o movimento das ruas, as pessoas indo e vindo. É isso, é isso. É uma beleza que o Senhor coloca de forma gigantesca aos nossos olhos para contemplarmos e vermos o quanto o Senhor é grande em tudo que faz, né? Hoje a gente está aqui, ó, começando mais um devocional de forma intencional, como todos os dias. E como a gente faz isso? Olhando para as Escrituras, meditando nas Escrituras e vendo como nós podemos todos os dias começarmos a nos tornarmos, né, mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus. Hoje a gente vai falar de uma nova parábola, né? Afinal, a gente já está vindo aí de vários dias fazendo sobre isso. E hoje a nossa parábola, ela está no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. E a parábola que a gente vai ler hoje, gente, é linda, maravilhosa, cheia de riquezas, cheia de detalhes, e a gente vai estudar um pouco sobre ela. É a parábola do filho pródigo. Então, se você gosta de anotar, já pega aí, ó, pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta, ó, pega café. Eu gosto, gente, eu gosto de café com leite, eu gosto de água, todo mundo gosta de água. Ainda gosto de refrigerante, sei que faz mal, estou tentando parar, diminuir, mas tá, uma coisa de cada vez. O açúcar do café a gente já está tentando eliminar, né? Diminuir um pouco. E é isso, vambora, né? E aqui, ó, mais uma coisa aqui, ó, pega na minha mão aqui, ó, vambora, vamos junto olhar aqui para as Escrituras. Então vai lá, anota aí, parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11, vamos começar a ler aqui, vamos começar a olhar para Jesus. Vambora? Versículo 11 diz assim, Lucas 15, 11. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo em si, ele disse, quantos empregados no meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, como um dos seus empregados. Versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Versículo 21. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha,
todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou todos os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai lhe disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Versículo 32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meu amigo, feche seus olhos aí. Minha irmã, feche seus olhos aí, né? A não ser que você esteja dirigindo, mantenha os seus olhos abertos, mas vamos falar com o Senhor? Vamos pedir para o Espírito Santo vir e falar aos nossos corações? Papai, nós estamos aqui, eu, os meus irmãos, todos reunidos, Senhor Jesus Cristo, aqui olhando para as tuas escrituras e vendo como nós podemos nos tornar mais parecidos com o Senhor todos os dias. Senhor, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Espírito Santo, nos dê clareza, discernimento, Senhor, em tudo que nós vamos ler nas escrituras. Que a tua palavra seja revelada a nós, ó Deus amado. Que não sejam meras letras, assim como um outro livro qualquer, mas nós damos graça, porque nós cremos e sabemos que o autor deste livro, que é o Senhor, está aqui conosco, sentado neste momento, podendo, Senhor Jesus, compartilhar da tua palavra em nós, transformando as nossas vidas, transformando o nosso olhar, o nosso pensar. Ajuda-nos a entendermos, Espírito Santo, e que isso fique gravado em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém? Tamo junto, tamo junto? Ó, eu dei um título para isso daqui, para esse devocional. Então, se você tá anotando aí, anota aí, ó. Se chama Um Pai de Novos Começos. Um Pai de Novos Começos, né? Se você tá pegando aí agora, ó, a gente tá falando sobre a parábola do filho pródigo, né? E aí eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você sabe o que significa pródigo? Você sabe o que significa a palavra pródigo, né? Pródigo é uma pessoa esbanjadora, né? É uma pessoa que gasta mais do que o necessário. É uma pessoa que é, de certa forma, irresponsável. Irresponsável, né? Não sei se você já tinha ido atrás de buscar essa curiosidade, mas significa isso. Então a gente vai estar falando hoje sobre essa pessoa, esse filho, né, mais novo, totalmente irresponsável, que saiu ali esbanjando, né, tudo que ele tinha de herança, tudo que ele tinha recebido do pai. E se você gosta de anotar como eu vou trabalhar hoje com alguns títulos, né? Então é um texto bem longo, né? Não sei se você já viu isso, mas a parábola do filho pródigo é a maior parábola que Jesus conta. Então ela é cheia de riqueza, cheia de detalhes, e a gente vai trabalhar com alguns pontos aqui, né? Vamos começar trabalhando com o primeiro ponto, né? O primeiro ponto aqui é os primeiros versículos, do versículo 11 ao versículo 13, eu dei o título desse primeiro ponto como Entre a Ganância, o Silêncio e a Morte. É profundo, gente. Eu sei, é profundo, né? Mas você vai olhar para as escrituras e ver que eu não estou tirando nada que não seja do texto falando, né? Então vamos lá? Entre a ganância, o silêncio e a morte. Vamos voltar aqui comigo, ó. Vamos passar aqui, ó, só para você entender. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo lhe disse: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região bem distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Lembra que eu te dei um título? Entre a ganância, o silêncio e a morte? Olha a ganância aqui, olha, ó. O filho dizendo para o pai, né? Pai, eu quero a minha parte. Quantos de nós estamos sendo assim, né? Gananciosos, cheios de nós mesmos, olhando para as coisas e para situações e falar: não é justo, eu quero. É uma coisa para a gente pensar, né? O silêncio, eu não sei se você parou para observar aqui, olha, mas no versículo 13,
Diz assim, olha, não muito tempo depois. Se a gente entender que Jesus está falando a parábola sobre um pai que tinha dois filhos, né, um mais novo e um mais velho, e aí o filho mais novo pede para o pai a sua parte da herança, então quer dizer que aquele pai ele era um pai de muitas posses. E aí, de certa forma, o pai ele teve que fazer assim, né? O Jesus ele não dá uma segunda alternativa, ele diz que o pai fez. Então o pai juntou, né, de tudo que ele tinha, gado, terreno e um monte de coisa, e repartiu, né? Só que ele repartiu dando a parte do filho mais novo e ficando com a parte do filho mais velho. Então, o pai, ele provavelmente, talvez, não deu dinheiro. E se deu, deu em pouca quantidade. Ele deu em bens, que era o que o pai tinha. E aí o filho, ele teve de certa forma, que trabalhar para isso, né? Trabalhar para vender, né? Afinal de contas, o texto vai falar que ele partiu, né? E para ele partir, ele não conseguiria levar gado, não conseguiria levar terreno, não conseguiria levar um monte de coisa, né? E aí o filho ele teve um tempo para poder juntar, vender, desfazer de tudo isso que o pai deu para ele. E aí o silêncio. Imagina um filho que pede para o pai a sua parte e de certa forma o pai está ali, o irmão está ali vendo, o outro irmão fazendo tudo aquilo. Imagina como é que estava a situação naquela casa, naquele momento, né? De certa forma, um silêncio, sim. E aí o texto ele vai continuar falando que assim, olha, e depois de reunir tudo isso, ele partiu para uma região distante. O último ponto a última palavra do nosso primeiro ponto, a morte. Entre a ganância, o silêncio e a morte, né? Você já parou para pensar que quem morre é sempre quem vai? É sempre quem vai? É sempre quem está ali sobre um caixão, né? E não que o filho tinha morrido, mas já parou para pensar sobre essa associação? E o filho partiu. E o filho se foi, né? Então, deixou muitas coisas para trás, muita lembrança para aqueles que ficaram. Mas quem morre é quem vai. Quem parte para algum desejo, e ainda mais nesse caso desenfreado, ele estava decretando a própria morte dele. E aí por que eu estou falando isso? Porque o segundo ponto que eu quero dizer para você, anota aí, ó, se você está anotando, o segundo ponto é: liberdade sem lei vira libertinagem. É forte, gente, é forte demais, né? Liberdade sem lei vira libertinagem. Sabe por quê? Porque o texto ele vai falar assim, olha, no versículo, a partir do versículo 14 ao versículo 16, ele vai falar sobre uma irresponsabilidade, sobre uma necessidade, uma fome e um desejo sujo. Um desejo sujo que o filho teve, né? A parábola vai falar sobre algumas palavras, e aí ela vai falar assim, olha, e esse filho que ele gastou tudo o que o pai tinha dado para ele, né? Tudo que era a parte dele, ele torrou tudo. Ele foi esse pródigo, né? Essa palavra de irresponsável. Ele gastou tudo o que o pai tinha dado para ele, a ponto de passar necessidade. Gente, isso é muito forte, né? E não só o fato de passar necessidade, aquela região para onde ele foi, que era uma região distante, ela se tornou ela passou por um processo de grande fome, né? O texto vai dizer ali que todos naquela região passaram por uma grande necessidade, uma fome. E aí, a ponto desse filho ter desejo, vontade, e não é uma vontade, talvez, das coisas grandes que ele tinha, não, que ele experimentou ali, né? Talvez necessidade, vontade de coisas básicas. E o texto vai falar que a necessidade das coisas básicas naquele momento era a fome, uma fome tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos. Gente, posso falar uma coisa aqui para você? Estômago vazio busca por qualquer coisa. Qualquer coisa. Da onde você tem? O que você tem comido? Você tem ficado com muita fome? Muita fome? E aí essa muita fome que você tem tido, você tem buscado o que para se alimentar? Posso falar mais uma coisa para você?
nem toda oportunidade que aparece é de Deus, né? Às vezes vão existir situações que são para nós reagirmos, para nós nos posicionarmos. Sabe por quê? Porque o filho pródigo, naquele momento, ele teve uma oportunidade dada por um cidadão daquela região, e aí a única oportunidade que ele tinha era de trabalhar num cuidado de porcos, né? Trabalhar com porcos. E aí entendendo os costumes da época, trabalhar com porcos era uma situação totalmente deplorável, né? Tem uma frase que o nosso pastor aqui já contou várias vezes, né? Que é o pastor Márcio. Ele diz assim, olha, o que esperar de quem está morto? O que esperar de quem está morto? E aí eu fiz até essa pergunta ontem para minha esposa. Ela falou assim, não espero nada, o que eu vou esperar de alguém que está morto? Eu falei, nada, absolutamente nada. Ela falou, não tem mais nada que esperar. Eu falei, olha, o morto ainda tem muito o que oferecer, né? Ainda mais se você estiver perto dele. Aí ela falou assim, mas por quê? Eu falei assim, porque um morto, uma pessoa, um cadáver, o que ele tem para te oferecer, no mínimo, é um cheiro muito mal. Né? E aí, se não for um cheiro muito mal, no mínimo, ele vai te oferecer muitas larvas, muita coisa podre ali, né, estourando. E se você estiver perto, no mínimo, você vai ficar com odor daquele lugar, do que está acontecendo ali ao seu redor, né? E talvez você até se contamine com isso. Era exatamente o que estava acontecendo com isso, com esse filho, né? Ele estava numa situação que ele desejava, o ambiente estava tão propício que ele desejava comer daquilo que estava ali, né? Daquilo que era dado para porcos, porque ninguém, ou para pessoa extremamente muito pobre, né? Que desejava aquilo. Sabe por quê? Porque ela não tinha uma outra perspectiva, um outro lugar da onde arrancar aquilo, né? E agora a gente vai para o nosso terceiro. Nosso terceiro ponto é: a consciência requer um posicionamento. Anota aí. A consciência requer um posicionamento. Sabe por quê? Porque no terceiro ponto aqui, olha, vai falar que o filho, naquele momento ali, aquele filho mais novo, ele teve consciência, ele criou um discurso, ele entendeu onde foi a queda dele, e mais do que isso, ele teve uma consciência junto com uma atitude, né? Ele vai falar ali, olha, que caindo em si, né, o filho, ele começou a pensar algumas coisas. Ele fala, aí o texto vai dizer assim, olha, direi ao meu pai, eu pequei. Então ele estava ali, ele estava assumindo a responsabilidade dele. Pai, eu pequei, né? Aí ele vai falar que ele também teve uma atitude, né? E a atitude diz o quê? Me porei, né? E voltarei. Então é uma pessoa que se posiciona, ela estava talvez abaixada, sentada, deitada, e aí o me porei como se colocasse de pé e começasse a caminhar, e voltarei, né? Então veja bem, ele entendeu o lugar onde estava, ele sabia de onde ele tinha saído, e ele resolveu se reposicionar nesse lugar da onde ele saiu. Então olha que lindo, a consciência requer um posicionamento, né? Você sabe aonde você está, e só você pode fazer isso, né? Olhando para tudo que está ao seu lado, o que está acontecendo com você? Você sabe de onde o Senhor te tirou? Você sabe de onde o Senhor, o que o Senhor já fez com você? Você já experimentou tantas coisas lindas, maravilhosas. Você já viveu com Ele experiências extraordinárias, né? Ou talvez não, você não se perdeu no meio dessa caminhada, né? Você está perdido dentro da caminhada. O que tá cheirando ao seu redor? Do que você está se contaminando? Você está com muita fome? Você está desejando isso daí? Né? Você já entendeu o lugar da onde o Senhor te tirou, aonde o Senhor tinha te colocado, mas você resolveu sair desse lugar? Tem um posicionamento, né? E agora vem para um ponto que no meu ponto de vista, é a parte mais linda desse capítulo,
né, desse sermão. Vai falar assim, olha, o quarto ponto, anota aí, né? O quarto ponto, um amor incondicional. Um amor incondicional. Gente, que atitude desse pai? Que atitude desse pai? Olha aqui comigo, ó. Vai falar assim, olha, no versículo 20, 21. O pai, ele teve algumas atitudes, né? O pai, ele teve uma atitude de perdão, uma atitude de intimidade e uma atitude de toque. Eu quero ler essa parte aqui com você porque é lindo. Versículo 20 e versículo 21. A seguir, levantou-se e foi com seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Gente, que lindo. Que lindo, olha esse pai. É quase que como se o texto dissesse que quando o filho saiu, o pai ele se pôs a esperar o filho. É como se ele estivesse vendo o filho indo embora e ele falasse assim, o meu filho vai voltar, o meu filho vai voltar. Todos os dias o pai acordava e ficava ali esperando o filho voltar para aquele lugar, para a casa dele. E aí é quando o filho aparece. Deixa eu abrir um parênteses aqui, ó, e falar uma coisa. Você já ficou muito tempo sem ver alguém? E aí é quando essa pessoa ela aparece no horizonte. Você reconhece essa pessoa de longe? Sabe por quê? Porque esse filho mais novo, ele ficou talvez, né? O texto não está falando aqui, mas vai falar que ele teve um tempo para gastar, né? Ele gastou tudo toda a sua herança. Então talvez isso levou anos. Por quê? Porque ele foi para uma terra distante. O texto também fala sobre isso, que ele foi para uma terra distante, né? E aí ele ficou tanto tempo longe de casa. E aí quando ele decide voltar, lembra que ele estava trabalhando com porcos? Um cheiro desagradável, talvez uma vestimenta que não condizia mais com ele, pela necessidade, né? Sem fazer barba, sem fazer cabelo, todo sujo, todo fedido. Mas o texto fala que quando o pai o viu de longe, o pai reconheceu. Ah, gente, eu não sei você, mas pensa o desejo que havia nesse pai de reencontrar o seu filho, de ter esse filho novamente com ele. E aí o pai ele teve essa atitude, um amor incondicional. Ele correu, né, em direção ao filho, ele abraçou, beijou. Gente, tem uma palavra nesse texto aqui que é o beijou. Beijou, ele é um verbo, né? E aí no grego, koini, que é ali a forma de escrita original, ele está escrito, essa palavra beijou, com a palavra escrito assim, olha, katefilesen, né? Que significa intenso, repetido, fervoroso. Gente, para um pai beijar um filho que não via há muito tempo, estando o filho numa condição talvez deplorável, só existe uma resposta para isso. Um amor incondicional. Incondicional, gente. Sabe por quê? Porque não é movido por uma condição. Você não precisa estar apto para aquilo. O seu pai o ama daquela forma com que você está naquele momento. Sabe por quê? Porque o pai viu que você estava vivo. O pai esperou por isso. O pai desejou isso todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Né? Vamos continuar aqui, olha. Então anota aí o quinto ponto. O quinto ponto é um pai que surpreende. Essa daqui também é muito linda, gente. É muito lindo, né? Está no versículo 25 até o versículo 27, né? Vai dizer... não, minto, desculpa. No versículo 22 ao 24. Vai dizer sobre uma pressa, sobre uma necessidade, uma velocidade, uma rapidez que precisava acontecer ali naquele momento. Ser ágil, né? No versículo 21, só voltando né? Só para você entender do que eu estou falando. O filho, ele começa assim, olha... Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado como filho. Gente, o pai interrompe o filho. O pai interrompe. Você lembra do discurso daquele filho que era, né? Pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, faça-me como um dos seus escravos, né? Gente, o pai ele não queria saber qual era a opinião do filho. Naquele momento, não sabe por quê? Porque quem peca
não, quando você cai, quando você comete um pecado, né? E é assim comigo, é assim com você. Qual é a nossa sensação que a gente tem naquele momento? Eu sou a pior pessoa do mundo. O Senhor não deveria me perdoar por isso. Senhor, eu estou vindo aqui, olha, pedir perdão para o Senhor, mas me faz, Senhor, a pior pessoa que o Senhor pode ter. Pode colocar ali, ó, no mais baixo. Posso te falar uma coisa? O Senhor não vai fazer. O seu pai não vai fazer isso com você. Não vai. Ele vai te interromper. Sabe por quê? Porque o pai, ele quer lembrar o filho quem ele é, da onde ele saiu. Gente, não importa a sua situação, como você saiu, da onde você saiu, o seu pai está te aguardando. O seu pai está te aguardando, ele vai te interromper, né? E aí ele vai falar assim, olha, ele fala assim, ó, para os seus servos, depressa, né? Tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo, vamos matar, vamos festejar aqui, vamos fazer uma festa. Gente, a melhor roupa, o melhor anel, né? Um anel, um calçado, um banquete. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. O seu pai, ele sempre estará de braços abertos, e é mais que isso. Quando esse filho saiu, tem uma partinha aqui, ó, fala assim, olha, matem um novilho gordo, né? Talvez quando esse filho saiu, o pai disse assim, olha, o meu filho vai voltar e eu vou começar a preparar uma festa para quando ele voltar. Sabe por quê? Porque um novilho gordo diz que na época, né? Se você estudar um pouquinho, vai falar que só oferecia um novilho gordo, né? Para banquetes, para celebração, para festa de alguma coisa. E aí quanto tempo esse pai passou engordando esse novilho? Falando assim, olha, eu tenho plena convicção que o meu filho vai voltar. E não importa, quando ele voltar, eu vou celebrar a vida dele sim. E aí essa agilidade que o pai teve, né, ali, olha, de falar para os seus servos, corra, pega a melhor roupa, põe um anel no seu dedo, mostrem que ele é digno, que eu tenho aliança com ele ainda, né? Ponha calçados nos seus pés. Sabe por quê? Porque ele precisa voltar a ter dignidade. Mais do que isso matem um novilho gordo. O meu filho não vai mais se alimentar de qualquer coisa. Ele não vai ficar mais com a barriga vazia. Não vai. Né? Olha que riqueza de detalhes, gente. Né? Sexto ponto, anota aí, olha, entre a curiosidade e o coração. Sabe por quê? Porque agora vai começar uma outra parte do texto aqui, um outro ponto dentro desse dessa mesma parábola, falando do filho mais velho, aquele filho que ficou, aquele filho que era o justo, o certinho, sabe? O que faz tudo que o pai pede, tudo que o pai manda, ele está ali fazendo, né? Só que sabe qual é a diferença? Aonde está o seu coração? Como você tem visto essa situação, né? Por quê? Porque a curiosidade e o coração está entre o que você ouve e o que você alimenta. Vai falar assim, olha, que o filho ouviu, né? Ele estava trabalhando, mas de repente chegou um fim do seu trabalho, ele saiu do trabalho e voltou para a casa do seu pai. Mas quando ele estava se aproximando, ele ouviu, chamou um dos servos e perguntou. Então ele teve uma curiosidade. Só que qual foi a pergunta do filho, né? O que está acontecendo aí? É como se ele quisesse saber o que está acontecendo, né? Essa é a questão. Mas, como assim está acontecendo alguma coisa e eu não estou participando? Sabe por quê? Porque aí entra o nosso sétimo ponto. O nosso sétimo ponto vai falar, e aqui eu quero falar para você, se você está anotando, anota assim, olha, cuidado, 2 pontos, cuidado. A boca fala do que o coração está cheio. Sabe por quê? Porque daí o filho, e aí tá a partir ali, ó, do versículo 28 ao versículo 30. Vai falar sobre uma revolta, né, que estava dentro do coração daquele filho mais velho.
uma revolta, uma comparação, né? Um sentimento de inferioridade, cobiça, né? Uma cobiça desenfreada, um desejo de posse. Gente, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito forte. Porque quantos de nós não largamos nada, não decretamos a morte do nosso pai, né? Não nos contaminamos com as coisas do mundo, mas nos contaminamos dentro da casa do nosso pai. Sabe por quê? Eu vou ler aqui com você, olha. O filho mais velho, versículo 28, diz assim, olha. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. O seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou todos os seus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Quantos de nós estamos assim, né? Gente, isso aqui é forte demais. Forte demais, sabe por quê? Porque a gente não tá falando de qualquer um. A gente tá falando de pessoas de sangue, do mesmo sangue que eu e você. De irmãos. Era um irmão falando de um outro irmão. Não é uma pessoa que você não conhece, é uma pessoa que está dentro da sua casa, que estava com você, que cresceu com você. E aí esse irmão está falando disso. Olha, um sentimento de revolta, de comparação, de inferioridade, de cobiça, de cobiça. Davi, aonde você está vendo tudo isso daqui? Olha isso daqui, gente, ó. O texto vai dizer assim, olha, encheu-se de ira. Primeiro, né, uma revolta. Encheu-se de ira. Não quis entrar. Continua dentro de uma revolta. Sabe? O pai foi lá, chamou o seu filho, mas ele disse não. Aí ele disse assim, olha, aqui ó, deixa eu só voltar aqui só para você ver. Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo. Ei, você se esqueceu que você é filho? Você se esqueceu? Eu faço essa pergunta todos os dias para mim. Davi, em algum momento você se esqueceu que você é filho? Por que você não pode aproveitar daquilo, da mesa do seu pai? Aonde que é? O que você está deixando de aproveitar? Né? De viver, de utilizar. Afinal de contas, você não é filho? É forte, gente, é forte. Vamos continuar aqui, ó. Como escravo, né? Então é essa comparação, mas também um sentimento de inferioridade. Eu não sou filho. Eu estava como escravo, né? E aí, veja bem aqui, ó. Obedecendo, ele vai falar aqui, ó. Obedecendo, né? Nunca desobedeci às tuas ordens. Quando a gente está nessa situação de inferioridade, né? De entendendo que nós não somos merecedores, veja bem, nós nos colocamos debaixo de um jugo que esse jugo se torna uma lei nossa. Então eu não posso pisar fora disso, sabe por quê? Porque se eu pisar é como se eu estivesse andando numa corda equilibrista ou em cima de um muro muito alto. Se eu pisar fora, eu morro, né? Quem tem esse sentimento? Um escravo, né? Uma pessoa que entende que ela não é merecedora de nada. E ao contrário, ela põe um jugo tão pesado sobre ela mesma que se ela entende que se ela pisar fora, ela morre. Assim, ó, por qualquer coisa. Que ela vai perder a vida dela. E mais do que isso, sabe qual é o problema? É que ela põe todas as outras pessoas debaixo dessa mesma régua dela. Gente, isso é perigoso demais. Isso é perigoso demais, né? E agora,
não menos importante, para a gente completar, a gente vai chegar no nosso 8º ponto. E aí anota comigo aí, ó, um pai que nunca abandona. Um pai que nunca abandona. Versículo 31, né? Acompanha comigo aí, ó. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Isso aqui é muito forte, gente, né? Muito forte. Talvez o mesmo sentimento para um é o mesmo sentimento para outro. Lembra que no ponto 4, esse pai, ele teve um amor incondicional? Esse pai aqui no ponto 8 está dizendo a mesma coisa para esse filho mais velho. Eu continuo tendo esse amor incondicional, mas não é só com o seu irmão, é com você. Com você também. Sabe por quê? Porque daí, ó, o ponto 8 vai dizer sobre um pai que nunca abandona. Um pai que nunca abandona, gente, né? Ele vai dizer assim, olha, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Gente, olha isso daqui, ó. Você está sempre comigo, meu filho. Lembra que esse filho, há 2 versículos atrás, estava dizendo assim, olha, eu fui como seu escravo. Esse pai agora está dizendo assim, olha para ele, você nunca foi como meu escravo. Você sempre foi o meu filho. Meu filho, eu sempre estou com você. Eu sempre estou com você. Tudo que eu tenho é seu, tudo. Nada daqui. Olha, lembra que eu reparti e dei a parte do seu irmão? Tudo que ficou aqui continua sendo seu. Tudo. Gente, vamos lembrar aqui, ó, que a gente está falando do filho mais novo e do filho mais velho. Na lei daquela época, existia a lei da primogenitura, né? E aí a lei da primogenitura fala sobre uma bênção que é colocada sobre o filho mais velho, sobre o primeiro filho, né? E aí esse filho mais velho, ele não tinha só a bênção, ele tinha uma bênção dobrada. Então se o pai tinha 100, não é 50 para cada um, entendeu? Dividir em 3 partes. É como se esse filho ficasse com 66%, 66,66666 de todos os bens do pai. Sabe por quê? Porque se a gente dividir 100 para 3 partes, daria 33,333, uma reticência infinita, né? Então quer dizer que aquele filho ele ficou com a bênção dobrada, ele ficou com 66,6666% de tudo o que o pai tinha. O filho mais novo saiu só com 33,33333. É isso aí. Gente, esse filho mais novo não levou nem metade da herança que o filho mais velho ficou. E sabe qual é o problema? Quando a gente começa a olhar para aquele um que o outro tem. O problema é esse, gente. O problema é esse. Porque daí quando a gente começa a olhar para aquele um que o outro tem, a gente começa a esquecer tudo que está na nossa mão. Sabe por quê? Porque o filho mais velho aqui, olha, ele não está reclamando de tudo que o irmão levou. Ele está reclamando aqui, olha, e você, né, mata um novilho gordo para ele. Sabe por quê, gente? Talvez, o texto não está falando isso, né? Mas, talvez, foi aquele filho mais velho que estava alimentando aquele boi, né? Aquele novilho gordo, né? Pensando assim, olha, em algum momento o meu pai vai me dar esse novilho. Gente, isso aqui é forte demais, isso aqui é forte demais. E é pra gente parar e pensar. Sabe por quê? Porque daí se não é para nós, o outro também não merece. É isso, será que nós estamos pensando todos os dias? Ou é para mim, ou ninguém merece. Gente, isso é forte demais. Forte demais. Então fica aqui, ó, pra gente pensar, né? Esse filho, ele tinha essa comparação, né?
E o pai ele começa a mostrar para esse filho mais velho de que não, tudo que eu tenho é seu, né? Tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar o seu irmão. E aí o texto ele vai falar assim, olha, no finalzinho do versículo 32, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Gente, isso aqui, quando eu li, minha cabeça fez assim, ó. Sabe por quê? Se você voltar alguns versículos antes, alguns capítulos, no capítulo 15 antes mesmo, né? Mas vai falar sobre uma trilogia de parábolas que Jesus vai contar. E aí, olha, ele vai falar no início do capítulo 15 sobre uma parábola da ovelha perdida. No versículo 8, ele vai falar sobre a parábola da moeda perdida. E no versículo 11, sobre a parábola do filho perdido. Então, uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. 3 parábolas, né? Uma trilogia. E aí, o versículo final, 32, ele vai dizer assim, olha, pois ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Sabe, a vida vai remeter ao filho pródigo, aquele que estava morto, mas voltou à vida. O perdido vai remeter à parábola da ovelha perdida, aquela que Jesus, né, vai falar que esqueci o nome. O pastor, né, deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. E aí, quando ele encontra aquela ovelha, ele traz essa ovelha perdida e todos celebram, né? Ali, e aí vai terminar falando assim, olha, estava perdido e foi achado. Então, além de ele lembrar da ovelha perdida, ele vai lembrar da dracma, aquela mulher que tinha as dracmas e perdeu uma, e ela queria tanto aquela dracma que ela procurou incansavelmente até achar. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para você. O Senhor, o seu Pai, está te aguardando. Ele não só está preparando uma festa para você, ele não só está te aguardando na entrada, na beira da cerca, à sua volta, mas mais que isso ele também é capaz de deixar tudo e ir atrás de você. Só que se você não se posiciona para voltar para esse lugar de origem, deveres e obrigações, vamos dizer assim, né? O Senhor faz, mas também tem uma parte sua. Você precisa ocupar esse lugar. E qual é esse lugar? Primeiro, entender que o lugar que talvez você está hoje é esse lugar de escravidão. É esse lugar de inferioridade. E eu preciso que você se lembre que você não é menor do que eu, você não é menor do que qualquer um outro que está aqui. Você é filho. Nós somos irmãos de sangue, né? O nosso pai está ansioso para ter você. Gente, isso aqui é um devocional lindo. Eu acho que isso aqui já virou até pregação, né? Mas, se lembre, o seu pai te ama e está ansioso por você. Gente, ó, beijo no seu coração. Até amanhã. Fica com isso daqui, em nome de Jesus.